E aí, povo de Deus? Eu sou a Enili e você está no canal Adolescendo com Jesus. E hoje nós vamos revisar um dos assuntos que nós estudamos nessa semana, que é a lição número 9, que tem como título Sem Amor à Primeira Vista. A gente vai ver hoje e recapitular um pouco sobre o encontro de Jesus e de Levi Mateus, um dos autores de um dos evangelhos que nós conhecemos, o Evangelho de Mateus. E se você ainda não é inscrito, é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para você não perder nada, tá bom? E então, sem mais delongas, roda a vinheta. Como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco dessa história, desse encontro de Jesus e de Mateus, que está aqui em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 27 ao versículo 39. Bom, nós vemos que Jesus, ele vê um publicano, que é o Mateus, e simplesmente diz a ele, siga-me. Ele largou tudo que ele estava fazendo e foi seguir Jesus. E aí nós vemos que Levi ofereceu um grande banquete na casa dele, e Jesus foi. E aí os fariseus, aqueles mestres da lei, eles ficaram se queixando aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Como está no versículo 30. E aí Jesus responde no versículo 31 e 32, que diz assim: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse foi o caso de Mateus. Ele era um publicano, ele cobrava impostos, o que era muito mal visto pelas pessoas do seu povo, os judeus. E aí eles viam ele como um pecador, mas ao Jesus chamá-lo, foi um ato de mostrar às pessoas que Jesus veio buscar os pecadores, não importa quem sejam os pecadores, não importa o que eles façam. Então isso foi legal que Jesus quis mostrar aqui, embora as pessoas não acreditassem em Jesus e não vissem bem os publicanos. Na pergunta de hoje fala sobre isso, olha o que está escrito. Você acha que Jesus se preocupou com o que os outros poderiam pensar de sua amizade com um pessoal tão impopular quanto os coletores de impostos? Como eu falei, eles eram mal vistos pelos judeus. Então, talvez isso poderia manchar a história de Jesus, a sua fama, por ele andar com pessoas pecadoras, como eles diziam. Mas Jesus não se importou nem um pouco com isso. Se as pessoas pudessem ver o futuro, Mateus se tornou alguém tão grande quanto os outros discípulos, pescadores e outras pessoas simples também, que se tornaram seguidores de Jesus. E ele se tornou uma pessoa tão grande que foi capaz de escrever um dos evangelhos, um dos livros que a gente mais lê na Bíblia para conhecer mais sobre a história de Jesus. E é algo importante que nós podemos ver nessa história também. Bom, vamos ler o Libertador, né? O livro do canal. E então, hoje nós vamos ler um trecho da página 155, que diz assim: Jesus se sentou como convidado de honra à mesa dos publicanos. Com sua simpatia e amabilidade social, demonstrou reconhecer a dignidade humana. Como resultado, as pessoas tinham o desejo de ser merecedoras de sua confiança. Sua presença despertou novos impulsos, abrindo a possibilidade de uma vida nova para aqueles excluídos da sociedade. Muitas pessoas eram mal vistas pelo povo, como os publicanos, as prostitutas, os doentes, sejam eles cegos, mudos, surdos, paralíticos, leprosos. As pessoas sempre arrumavam um jeito de ver as pessoas como pecadoras, principalmente os mestres da lei, os fariseus. Todos eles arrumavam um jeito de dar um pecado exposto da pessoa para os outros. Mas com essa história nós vemos que Jesus veio aqui para os pecadores. Não importa qual seja o pecado.
Todos nós nos deparamos com pessoas que julgamos serem dignas de nossa aceitação. Naquela época eram os fariseus viam isso com os publicanos, com os doentes e as pessoas que eu citei aqui. Às vezes nós fazemos a mesma coisa que os fariseus. Às vezes nós vemos uma pessoa e já intitulamos um pecado dela. E aí nós acabamos agindo igual. Olha só um trecho da lição. Muitas pessoas que exteriormente parecem ser inaceitáveis podem ter passado por sofrimentos que nunca poderemos imaginar. Jesus nos convida a aceitar todas as pessoas, mesmo se a princípio não gostamos do que vemos. Embora muitas pessoas são pecadoras, como nós sabemos, todos somos pecadores, nós devemos aceitá-las, devemos aceitar todas as pessoas como Jesus as aceitou. Porque o que Deus quer que nós façamos é que nós aceitemos as pessoas e não deixemos que o julgamento do nosso coração pecaminoso fale mais alto. Nós não devemos ser assim. Nós precisamos, ao invés de julgar, de rotular as pessoas de pecados, nós devemos amar as pessoas. Devemos falar de Deus para elas. Seja quem for. Seja um ladrão, seja um assassino, seja um abusador, seja um mentiroso, seja uma pessoa falsa. Você precisa falar da palavra de Deus, você precisa amá-la, porque Jesus amou também. Essa é a lição que nós temos dessa lição dessa semana. Ora comigo? Pai, nos ajuda. Sabemos que não é fácil aceitar as pessoas como elas são. Às vezes nós deixamos o nosso coração pecaminoso falar mais alto e acabamos julgando as pessoas pelo que elas fazem de errado ou já fizeram alguma vez. Nos ajuda para que o amor do Senhor esteja nos nossos corações e que nós possamos passar para essas pessoas que precisam também do Teu amor, assim como Mateus precisava. Nos ajuda, Pai, para que ajudemos que outros pecadores venham a conhecer a Tua palavra cada vez mais. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a lição de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, que tenha recapitulado bem a lição. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu like também. Então, até o próximo vídeo. Tchau!